amigos que nos acompanham neste nosso programa, Palavra de Deus Proseada. Nós, hoje, eu, John Anderson e o irmão Evanilson, continuamos aqui nesta longa reflexão a partir do Evangelho de São Marcos. Tudo bem, irmão Evanilson? Como foi a sua semana? Tudo bem, irmão John, tudo tranquilo e obrigado por vocês que nos sintonizam mais uma vez neste segundo programa deste ano. Vocês, irmãos telespectadores que nos acompanham através das nossas plataformas digitais nesse programa A Palavra Proseada. Lembrando que também o nosso programa vai ao ar aos sábados, acredito eu, na Rádio Web Mãe do Salvador. Também aos nossos ouvintes que sempre estão aí na fidelidade, na escuta da Palavra de Deus. E hoje, antes de iniciar propriamente o texto, nós iremos falar sobre a figura, a pessoa do evangelista Marcos. Foi isso, que havia comentado? Sim. Já coloquei aqui, já falei que antes de São Justino não se tinha esse grande título. Qual é o grande título, Evanilson, você lembra? O título é... Evangelho segundo São Marcos. Isso. Antes se dizia Escritos dos Apóstolos, ou Memórias dos Apóstolos. E logo depois São Justino, aí já com Irineu de Lyon, que são padres da igreja. Orígenes aparece bem, dizendo que é o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Logo ali naquela era dos padres apostólicos, se começou a dizer que Marcos seria discípulo de Pedro, certo? E que teria copiado a pregação do apóstolo Pedro e teria feito esse seu evangelho. Só que são afirmações muito depois desse escrito. Quando esse evangelho é escrito, Pedro já tem sido martirizado, Paulo já tem sido martirizado, e as informações sobre esse Marcos é muito fraca. Quiseram dizer que ele também seria aquele João Marcos que acompanha o Paulo nas suas viagens missionárias e que é descrito lá nos Atos dos Apóstolos. Mas também é quase que mitológica, entende? A historicidade não é confiável. Então é melhor, preferível dizer que é um Marcos, já que esse nome era muito comum nas regiões gregas e pagãs. E assim, nós acreditamos, como a maioria dos estudiosos, que esse evangelho é escrito antes da queda de Jerusalém, antes das chamadas Guerras Santas e antes da destruição do templo de Jerusalém. E por isso, já também, lembrando que os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E as cartas de Paulo não contam história de ninguém. Fala do querigma. O querigma é ele, Jesus, morreu, foi crucificado, o assassinaram, o sepultaram, mas ressuscitou e está vivo. Não conta a história dos apóstolos, não conta a história de José ou Maria, muito menos fala da vida pública de Jesus, apenas do querigma. E essa é a motivação das comunidades
e aqui as comunidades paulinas. Já o primeiro texto do Evangelho conta a história do Nazareno, de Jesus, e o que aconteceu com ele antes de ser crucificado, antes da sua ressurreição. Está claro? Lembre que você aqui é o que me faz ter uma noção se estou falando ou muito difícil ou muito fácil, né? Não sei. Tudo bem, até aqui. Até aqui tudo bem. Então, temos mais ou menos uma perspectiva de quem é Marcos. Para quem ele está escrevendo? Está escrevendo para as comunidades de origem romanas. E provavelmente o texto foi escrito em Roma. Alguns dizem que o evangelho primeiro poderia ter sido escrito em hebraico ou aramaico da época, e depois fora traduzido para o grego. Mas aqui nós andamos a palpadelas, sabe? Não tem muita base científica para se chegar a essas afirmações, já que os principais códices estão em grego, e o códice utilizado para fazer a tradução que nós temos aqui, utilizada a Bíblia de Jerusalém, é o códice que se encontra no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, um mosteiro copta, se não me engano. É um texto que mais se aproxima. Dado a isso, eu acho que nós podemos ir aos poucos lendo o texto sagrado. E antes de tudo lembrar, texto inspirado. Se não foi Jesus que falou enquanto estava andando no meio dos apóstolos, vivo, mas o Espírito Santo que inspirou e fez que chegasse até nós dessa forma. E aí nós acreditamos da forma que está aqui. E aí podemos ler o texto. Versículo 14 do primeiro capítulo ainda. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus. E aqui nós paramos. Percebe a sutileza, digamos assim. Não diz o motivo, a razão, a situação, porque João foi preso. Só dá um detalhe: João é preso e aí inicia o ministério de Jesus. Muito simples. A pregação que nós escutamos ontem de João Batista, quando falávamos acerca do início do primeiro capítulo, já falávamos sobre isso. O evangelista coloca o que João faz, a missão dele, o batismo de Jesus, Jesus tentado no deserto e já a prisão do Batista. E nada mais. E já inicia aquilo que ele se propõe. Quer falar de quem? Jesus de Nazaré, antes a sua vida pública, antes da sua morte e ressurreição. Lembrando que o evangelista sempre vai estar com olhos para a ressurreição. Embora ele narre em quase nada. Só diz que as mulheres saíram do sepulcro assustadas e ficaram caladas, mas ele sempre está olhando para a ressurreição, e é isso que ele coloca aqui, nesses textos da vida pública de Jesus. Claro que tem muita coisa histórica, mas pouquíssimas, e aqui andamos a apalpar delas, como já falei. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui chegamos ao epicentro, concorde pelos evangelistas sinóticos, da pregação de Jesus. E a pregação de Jesus é o sintagma do reino. O reino de Deus é o centro de todo o ministério da vida de Jesus.
reino de Deus. E o que Jesus compreende por reino de Deus. E o que a igreja compreende por reino de Deus. E o que nós compreendemos por reino de Deus. Percebe que aqui nós já começamos as grandes problemáticas e as respostas são diversas. Mas vamos continuando no texto. Aqui, irmão John, nesse capítulo 15, eu lendo anteriormente, o evangelista vai usar o conceito de evangelho. E em história, a gente tem um cuidado assim de usar algumas nomenclaturas que não cabe em alguns tempos. No caso aqui, ao meu ver, né, essa palavra seria utilizada na questão da tradução. O Jesus já usava esse conceito de evangelho. Ou foram as comunidades que denominou a sua anunciação como evangelho, que é a Boa Nova. Aqui chegamos a um momento muito crucial, né? Porque Jesus teria utilizado ou não a palavra evangelho. Essa seria uma problemática. Os sinóticos todos concordam que sim. Chegou uma boa nova. E Jesus traz uma boa nova. E que boa nova é essa? O reino de Deus. E até aí temos uma múltipla atestação. Porque são os três, né? Mateus, Marcos e Lucas. E mais, se formos pegar a fonte Queller, porque a fonte Queller é aquilo que não está narrado no Evangelho de Marcos, e mais que Mateus e Lucas têm nas fontes, como os sermãos, os ditos de Jesus, aparece essa boa nova, essa boa notícia. Então, acredito que sim. Dado a esses dados colocados, vamos colocar aqui a boa nova do reino de Deus. E compreendendo sempre a boa nova como o reino de Deus, como sintagma. Não sei se respondi, certo? Certo. Sempre entender como esse sintagma do reino de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles os seguiram. Percebe assim que algo simples, muito rápido, pouca coisa Jesus fala. Vamos imaginar, Jesus chegou naquela tarde, nunca teria visto eles, porque para aqui, para o evangelista, parece que Jesus não tinha nenhum contato com André, com Simão. Simplesmente chega e os chama, e eles o seguem. Percebe que aqui fica uma coisa estranha? Claro que não foi dado tal como aqui está no Evangelho, né? Com certeza eles tiveram algum tempo, alguma aproximação para poderem seguirem Jesus. Isso é um argumento psicológico que nós nunca saberemos chegar como foi. Se formos para o Evangelho de São João, diz que André era discípulo do Batista. Não é assim? E depois André apresenta Jesus a Pedro. Então, já tem mais alguns dados. Historicamente, podemos chegar à raiz, ao fato? Acredito que não. Porque 2, 3 versículos não dá para irmos à profundidade. Mas alguma coisa aconteceu, e aconteceu ali, no lago de Genezaré, ali ao mar da Galileia, algum fato extraordinário, que esses homens deixaram os seus trabalhos e começaram a seguir o Nazareno. Até aqui tudo bem? Não estou escandalizando, né? Creio que não.
Continuemos. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando redes, e logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. E aí nós já observamos que Jesus está na chamada Baixa Galileia, e é na Baixa Galileia que começa a ter os primeiros seguidores do Nazareno. E o anúncio do Nazareno é o reino, e o reino de Deus imanente, o reino de Deus presente, já chegou. Veja que a boa notícia, a boa nova, o evangelho é o reino de Deus. E por esse reino de Deus começam a ter os primeiros seguidores do Nazareno. O evangelista coloca como que a palavra-chave evangelho, boa notícia, a boa notícia o reino e os primeiros seguidores desse reino. Está percebendo? Essa é a lógica que podemos entender. Claro que aqui, cada estudioso ele vai pegar e colocar as suas teses. Mas nós aqui estamos fazendo de uma forma geral. Podemos continuar. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foram à sinagoga, e ali ele ensinava. Preste atenção que Jesus já está em um outro local, Cafarnaum. Os sinóticos, e aqui quando falo sinóticos, Mateus e Lucas, colocam bem, relatam bem, quando Jesus foi morar em Cafarnaum, deixou Nazaré. E aqui, Jesus está não na sinagoga de Nazaré, como o evangelista Lucas coloca, mas na sinagoga de Cafarnaum. E vai começando testemunhos extraordinários. Que Jesus não é simplesmente um pregador, como João Batista. Entende? Jesus é o Filho de Deus e traz esse reino de Deus. Só que vamos ao texto, que aí continua essa explicação. No verso 22. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. E aí veja a diferença. Jesus fala daquilo que está íntimo dele, daquilo que é mais interior, com autoridade, como quem conhece bem, não como nós aqui, que estamos falando de um texto que é escrito em grego, que apenas temos uma tradução, que estou aqui conversando com o Senhor, mas a partir de leituras de autores que já foram traduzidos para o português, entende? Então, não é como quem tem autoridade. Jesus aqui fala como quem tem autoridade no assunto, não como os escribas e os fariseus, que fala, mas não é algo que tem uma substância, entende? Que tem uma essência. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E aparece uma coisa aqui no versículo interessante. Estava na sinagoga deles. Uma separação já começa a acontecer. Não é mais um local para os cristãos. É um local apenas para os judeus. A sinagoga deles. E o que acontece? Um homem possuído. Esse homem possuído começa a fazer uma confissão. E qual é a confissão? Jesus de Nazaré.
vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Porém, Jesus não vai aceitar essa afirmação da boca dele, porque o mal não pode pregar o bem. O reino de Deus não se assemelha e não está para aqueles que praticam o mal. Então, qual é a resposta de Jesus? Pode continuar aí no versículo 25. Jesus, porém, o conjurou severamente: cala-te e sai dele. Jesus pede para que o espírito mau cale-se, porque aquilo que ele fala não pode ser testemunha a favor de Jesus, porque o mal nunca pode testemunhar o bem. Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo os espíritos impuros dão ordens, e eles lhe obedecem? Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. E aí nós já começamos a ver o sucesso que vai ter a pregação do reino, a pregação que Jesus faz sobre o reino e o reino de Deus imanente, que já vai começando, que já vai chegando. Interessante. A sua fama vai se espalhando na periferia. Não é em Jerusalém, não é na Samaria, mas ali na Baixa Galileia, aos arredores do lago de Genezaré. E aí o que acontece em Cafarnaum ainda? Esse aqui, se pudéssemos dar um título bom, poderíamos falar que é o chamado dia de Cafarnaum. O dia em que Jesus faz uma longa atividade, porque para o evangelista Marcos, ele apresenta Jesus sempre atarefado. Jesus está sempre em uma ação. E logo depois que sai da sinagoga, para onde ele vai? Pode continuar o texto no verso 29. E logo ao sair da sinagoga foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. A gente aqui pode perceber que o evangelista está trazendo para o texto tradições orais muito antigas que circulavam nas comunidades. E aqui, de uma forma, de uma conflação de textos, se assim pode dizer, para não se perder, coloca em um único dia todas essas atividades de Jesus. E não só isso, parece que Jesus chegou na sinagoga de Cafarnaum pela manhã, faz, e aqui eu estou dando uma cronologia, a gente lendo o evangelista, sem uma informação prévia dessa oralidade que tinha as comunidades. Faz essa expulsão desse demônio, depois, provavelmente, já vai, como diz o evangelista, à casa da sogra de Simão, cura ela, e o que acontece logo em seguida, vamos ver. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. E aí já começa o chamado segredo messiânico dos demônios, discípulos, e os milagres que Jesus começa a fazer
e diz que não é para contar a ninguém. A impressão que dá nesse evangelho é que cada lugar onde Jesus pisa tem demônio. Está como se estivesse infestado. E justamente isso, a conflação de muitas tradições orais colocadas em um único texto para não se perder. Então, muitas curas, muitas expulsões dos demônios e muita atividade de Jesus. Não narradas com longas histórias, mas colocadas para que o leitor, o receptor da mensagem, possa entender o que fez Jesus de Nazaré. O Evangelho de Marcos, ele já vai, não parece que ele não está preocupado em fazer uma introdução do nascimento de Cristo, mas vai direto para o seu ministério. Não se fazia aqui, pelo menos para esse momento em que o evangelista está escrevendo, não se tinha ainda tantas perguntas a respeito de quem eram os pais de Jesus. Mas justamente as perguntas eram o que ele fez, entende? Antes da sua crucificação e sua ressurreição. Então, o evangelista está tentando dizer o que ele fez e quem é Jesus. E a tese central é que ele quer dizer que Jesus é filho de Deus. Certo? Certo. Podemos continuar? De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto. Ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. E quando o acharam, disseram-lhe: todos te procuram. E aí paramos, você começa a ver que começa a engrossar, nessas palavras, a inchar os seguidores de Jesus. Porque era um pequeno grupo ali de pescadores, ao ver os sinais e prodígios que aconteceram em Cafarnaum, começa a aparecer numerosa multidão. Todos te procuram. E aí o que Jesus diz? Disse-lhes: vamos... Não. É isso mesmo. Disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. E aí começa a pregação de Jesus, a chamada pregação do reino de Deus. Ora, é muito interessante, porque Marcos é tributário de Isaías, no capítulo 6. E nos coloca de dentro e de fora. É utilizado aqueles que estão muito próximos de Jesus, entende? Como os apóstolos, que chama apóstolos, mas é esse grupo dos pescadores. Ainda não posso dizer o grupo dos 12, que é aquele grupo que está mais próximo de Jesus, e aqueles de fora, que estão ansiosos esperando o reino. Aqui primeiro o povo de Cafarnaum, que procuram ele, mas ele diz: não posso ficar em Cafarnaum, mas vou a outros lugares para anunciar essa boa nova. E a boa nova é o reino de Deus, sempre tendo como fundo a pregação do reino de Deus, já falada no versículo 15. Toda vez que aparecer, vamos pregar, qual é a pregação? O reino de Deus. Podemos continuar. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém,
mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer por tua purificação, que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e toda parte vinha procurá-lo. Percebeu bem aquilo que tinha lhe falado no começo? O grupo começa a aumentar e todos querem procurar Jesus. E Jesus parece não dar ouvido, não dar bola. Por quê? Porque Jesus pede um silêncio messiânico para que não fosse mal interpretado. E aqui começa a pedagogia de Jesus, a forma pedagógica dele se revelar sua identidade. E a identidade de Jesus vai ser revelada no Evangelho, nesse Evangelho principalmente, no processo de sua morte. Alguma pergunta? Não. Então, eu acho que por hoje, né, nós não vamos entrar no capítulo 2. Acredito que o nosso tempo já está aí se esgotando e continuamos na próxima semana, não é isso? Isso. Então, a vocês que nos acompanham no programa Palavra de Deus Proseada, mandem suas perguntas, podem deixar, não perguntas aqui de outros textos bíblicos. O texto que nós estamos seguindo aqui é o Evangelho de São Marcos. Então, preferiria que as perguntas que vocês pudessem deixar, colocar no chat, tá no mesmo. Seja dentro do Evangelho de Marcos. Nós aqui não somos especialistas, né, irmão Evanilson? Isso, somos estudantes ainda da teologia, mas aquilo pouco que o irmão John está aprendendo, ele está tentando repassar, para não ficar só para ele, mas fazendo essa partilha nesse momento tão precioso e através dessas mídias digitais que nos possibilita fazer esse trabalho. E estamos abertos também a correções, a sugestões, né? Agora, tudo feito na caridade. Isso. Então, obrigado a todos que nos acompanharam, que Jesus abençoe. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa.